Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus príncipes e minhas princesas desse nosso Brasil? Bom, gente, antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu já peço, por favor, encarecidamente, para que você deixe o seu joinha, tá certo? E, por favor, se inscreve no canal, porque só tendo você aqui como inscrito é que a gente pode crescer e trabalhar cada vez mais esse assunto mágico, maravilhoso, que eu particularmente sou apaixonada, que é o universo da história. E hoje, gente, nós vamos começar uma sequência de uma série de videoaulas que a gente vai ter sobre a história do Brasil. Porque até agora no nosso canal só tiveram vídeos sobre a história geral. E agora chegou o momento da gente falar sobre a nossa história, tá certo? Então vem comigo que agora é a hora e a gente vai começar a aprender tudinho sobre a história do nosso país, tá certo? Vamos lá! Bom, meus amores, a primeira informação que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu não sei quantas videoaulas nós vamos ter, porque pensa comigo, o Brasil foi descoberto, na verdade encontrado, vocês já vão saber por que ainda nessa videoaula, em 1500. Nós estamos em 2020, então aí são séculos e séculos de história. Tá? Então, o que eu posso adiantar para vocês é que esse vídeo agora, que a gente vai falar do Brasil colônia e especificamente, né, a primeira economia do Brasil, que foi os engenhos, a cana-de-açúcar, essa coisa toda, vai ser dividido em duas partes. Não, por quê? Para não ficar muito longo e você poder descansar entre uma videoaula e outra, né? Botar a cabeça para esfriar aí as ideias. E é isso, eu acho que bem dividido vai ficar mais fácil da gente aprender, tá certo? Do que videoaulas muito, muito longas, apesar de eu falar muito de ter muito acontecimento que é importante que eu tenho que falar. Então, bora lá, porque senão esse vídeo já vai ficar muito longo e não vai ter adiantado nada do que eu disse. Bem, gente, antes da gente começar especificamente a falar sobre a história do nosso país, a gente vai falar sobre Portugal. Vamos falar um pouquinho antes de 1500. Porque o que acontece, gente? Portugal, junto com a Espanha, né? Porque a Espanha vai se lançar ao mar e vai descobrir a América, Portugal, Brasil, e o foco está aqui, Portugal, Brasil, então foca comigo em Portugal. Portugal vai ser um estado forte, um país unificado, vai ser um dos primeiros países, na verdade o primeiro país, né, junto com a Espanha da Europa, a se unificar. Porque antes a gente estava vindo do feudalismo, eram vários reinos e tinha um rei, mas ele não tinha tanta força, né? A gente viu isso no vídeo do absolutismo. Se você ainda não viu, procura aí no canal que você vai achar. E aí, gente, o que acontece? Portugal tinha tudo a favor. Tinha uma ótima localização geográfica, né? Então, saída para o oceano. Tinha os comerciantes burgueses que tinham dinheiro para investir nas grandes navegações. Já tinham uma experiência com o comércio, que já tinham comercializado com outras nações. E também, com a coroa portuguesa unificada, somente um estado forte, com muito dinheiro, para poder financiar o projeto das grandes navegações. O que era as grandes navegações, gente? Era justamente essa questão, igual o Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, Cristóvão Colombo na América, se lançarem ao mar em busca de produtos para trazer riqueza para o seu país. Então, Portugal, por exemplo, antes de descobrir o Brasil, já tinha colonizado a África. Quando Colombo chegou na América, ele imediatamente achou ouro e prata, né? E pegou ouro e prata e o que fez? Levou lá para a Espanha. Então, o interesse era esse, era explorar novas terras, explorar novos mundos em busca de dinheiro e poder. Então, o que Portugal visava encontrar quando se lançou nesse projeto colonizador ao mar? Visava encontrar ouro e especiarias. Especiarias são temperos, porque naquela época, gente, a comida estragava muito rápido, não tinha geladeira, né? Carne, então, ficava podre no estalar de dedos. Então, esses temperos ajudavam a conservar a comida. Então, por isso que eram muito caros. Então, é isso. E também, né, quanto mais colônias você dominasse,
mais rico, mais terra, mais poder você tinha lá na Europa frente aos demais países. E aí o que acontece, gente? Oficialmente, o Brasil ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né, que chegou aqui lá em Porto Seguro, na Bahia, junto com a sua comitiva, no dia 22 de abril de 1500. Porém, o Brasil ele já existia, né? Inclusive, há relatos históricos, fontes seguras, que afirmam que outros navegadores já tinham passado pela costa brasileira. Então, Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a descobrir o Brasil. Mas essa data é que é marcada oficialmente, que a gente aprende na escola, e se estipulou que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Outra coisa que também faz com que a gente saiba que o Brasil não foi descoberto, inventado pelo Cabral, foi porque aqui já tinha os índios, né? Já tinha a cultura indígena, as tribos indígenas, que a gente vai falar no segundo vídeo, tá? Então, guarda aí, mas os índios, eles já habitavam aqui nas nossas terras brasileiras, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Qual foi a primeira impressão, só que eu vou falar agora, tá? Mas sobre o indígena mesmo, os preconceitos que eles sofrem, enfim, até hoje, etc., vai estar no vídeo 2. Então, foca aqui comigo. Vamos lá. Quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, eles tiveram contato com os índios e assim, ficaram completamente apavorados, porque tudo aquilo que é diferente de mim me causa um estranhamento. Isso é natural. Só que os europeus, os portugueses, foram extremamente preconceituosos e impuseram a cultura, os hábitos, se vestir, a língua, né, o idioma, a catequização, né, a religião dos índios, além de forçar eles ao trabalho escravo, que não vai dar muito certo, né, e depois vai vir a mão de obra escrava africana para cá. Mas assim, gente, é uma violência e um preconceito, né, e uma visão etnocêntrica muito grande. Porque eu tô contando aqui essa história para vocês, mas serve também para nossa reflexão, né, essa questão dessa visão eurocêntrica que a gente tem até hoje, essa tendência de achar que tudo que vem da Europa, tudo que vem dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos depois virou a maior potência do mundo, a gente tem essa tendência de achar que é melhor e depreciar aquilo que é nosso, sabe? E isso já começou lá, né, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui e já taxaram de cara que o índio é malvado, que o índio é selvagem, que o índio é burro, que ele é um ignorante, que é um absurdo ele andar nu, que não entende nada do que ele fala. Então, o índio que tem que aprender o português para se comunicar, tá certo? Então, assim, isso é uma visão super preconceituosa e eurocêntrica, né? Você achar que o que é diferente de você é superior. Então, não é legal, isso está errado. Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre o Brasil pré-colonial, tá certo? O período, gente, pré-colonial foi de 1500 a 1530. E o que aconteceu nesses primeiros 30 anos que o Brasil foi descoberto? Nada, 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 nada. O Brasil era somente uma colônia de exploração. O que é isso? Os portugueses vinham aqui, extraíam as riquezas, no caso a riqueza era o pau-brasil, e levava para Portugal, né, para Europa. E assim, gente, eles ainda tiveram a coragem, vocês acreditam, de debochar, de achar que o índio era burro, porque o índio fazia essa troca comercial que é o escambo, que eu já vou explicar para vocês. O que acontece? Os portugueses, eles viram, né, o pau-brasil, uma árvore ótima para poder fazer móveis, madeira, enfim, e resolveram levar para Portugal. Em troca, o que eles combinaram com os índios é que eles iam dar objetos deles. Só que assim, eles deram espelhos quebrados às vezes, pente, vasos quebrados também, coisas assim que para os portugueses não tinha valor. Só que pensa comigo, gente, para o índio aquilo daí tem valor, porque ele não conhece, ele não sabe, ele nunca viu, sabe? Então assim, isso, pro índio foi uma troca importante, era uma troca, ele tava achando que tava fazendo uma boa troca, porque ele tava tendo acesso a produtos os quais ele desconhecia. E o que mais tinha em volta dele, que tinha muito, 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 era o pau-brasil, né? Então assim, esse processo, essa troca comercial
ficou conhecida como o escambo. E isso durou pelos 30 primeiros anos, né, do Brasil, de 1500 a 1530. Então, por isso que o Brasil era somente uma colônia de exploração, tá certo? E pouquíssimos portugueses ficaram aqui. Ficaram indígenas e pouquíssimos portugueses. Só que aí, gente, o que vai acontecer, né? As fofocas se espalham, não é só nos dias de hoje, com os grupos de WhatsApp, Instagram e por aí afora, não. Chegou lá na Europa, né, para os outros países, que Portugal tinha descoberto um paraíso aqui na América, né? Riquíssimo, florestas, enfim. Uma coisa que é interessante, gente, também uma curiosidade rapidinho, tá? É que os portugueses, eles ficaram encantados com as aves, principalmente com os papagaios. Então, eles pegaram essas aves e os pássaros e levaram também para Portugal. Então, eles ficaram assim encantados e são lindos, gente, né? É uma riqueza aqui que só o nosso país tem. Bom, mas aí voltando, né, o que acontece? A fofoca já tinha se espalhado. E aqui tinham terras boas, que o pau-brasil estava dando muito dinheiro para Portugal, que eles estavam fazendo móveis, muitas coisas com o pau-brasil e etc e tal. E aí a França e a Holanda já ficaram de olho. Inclusive tiveram tentativas de invasões dos franceses e dos holandeses aqui no Brasil. Então, o que acontece? Portugal tem que agir. E aí o Brasil vai deixar de ser uma colônia somente de exploração para virar uma colônia de povoamento. Ou seja, vão vir portugueses morar aqui no Brasil. O que significa, gente, colonização? É o povoar para proteger. Isso é uma coisa clara, né? Se a terra tá lá parada, vazia, Deus dará, chega qualquer outra pessoa e vai dominar. Vai falar, não, isso aqui é meu, dane-se que você descobriu primeiro, que você acha que é seu. Tem que ter gente cuidando da terra, cultivando, trabalhando, né, para que aquela terra pudesse continuar a pertencer a Portugal. Se não tem ninguém, as terras estão vazias, Portugal vinha aqui só para explorar o pau-brasil e ir embora, era bem provável mesmo, né, que a França, a Holanda, enfim, ou qualquer outro país conseguisse dominar o Brasil, tá certo? Então aí Portugal tem a brilhante ideia de mandar portugueses para cá. E quem são esses portugueses que vão vir aqui para o Brasil para povoar o nosso país? Normalmente eram membros da pequena nobreza, comerciantes, burgueses enriquecidos e pessoas ligadas à coroa. Então, o que vai acontecer? Em 1532 vai surgir a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente, tá certo? E aqui o que acontece, gente? Portugal, né, já tinha pegado muito para o Brasil, então tinha que fazer bom uso das nossas terras. E aí, qual a ideia dos portugueses? Aqui, espaço imenso de terras, grandes latifúndios. Latifúndios são terras muito grandes que chega a você perder a vista, sabe? Você não consegue enxergar o tanto de terra que tem. O que acontece, gente? Vai ter uma divisão, o rei de Portugal vai dividir o Brasil em 15 partes, que são as capitanias hereditárias. Apesar do nome ser esse, capitania hereditária, né, o hereditário quer dizer que passa de pai para filho, essa terra não era do português que estava ali para ocupar ela, tá? Era uma doação, era um empréstimo que, na verdade, o rei de Portugal estava fazendo. Então, o que o rei fazia? Ó, Tainã, vou te mandar lá para o Brasil, vou te dar uma terra enorme e você tem que cuidar dela para mim. Você tem que me gerar lucro. E isso vai ser feito através do processo, né, da cana-de-açúcar, que a gente já vai falar, já é o nosso próximo tópico, e povoar. Você tem que ter filhos, netos, né? Enfim, você tem que cuidar do seu pedaço de terra. Então, foi isso que aconteceu e assim o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias. E aí um assunto muito importante que vocês podem perceber que algumas vezes eu tô falando lá de 1500, mas eu venho para agora para 2020. É um assunto, gente, que faz a gente refletir o porquê é tão difícil os brasileiros terem a casa própria. Porque, pensa comigo, o Brasil é enorme, um dos maiores países assim do mundo, um território muito grande. E ele foi dividido somente em 15 lotes. Só 15 pessoas eram donos daquela terra. E isso reflete, então, até no dia de hoje. Porque qual é o sonho do
brasileiro, que é comum as pessoas falarem. Ah, é o sonho da casa própria. Tem pessoas que passam a vida inteira pagando aluguel e não conseguem adquirir a casa própria, porque para ter uma propriedade, um imóvel aqui no Brasil, é extremamente caro. Então, isso é reflexo lá das capitanias hereditárias, né? Onde a gente tinha uma terra gigantesca, temos, né, na verdade, o Brasil continua unificado, é gigantesco, e assim, somente 15 pessoas eram os donos dessas terras, beleza? Então, fica aí a reflexão e vamos ficar ligado nessa questão. O que acontece, gente? Vão surgir os engenhos do açúcar, porque Portugal já pegou todo para o Brasil, né? Então, eles tiveram essa ideia, porque aqui tinha grandes latifúndios, né, que são terras a você perder a vista de tão grande, e aqui o solo no Brasil era muito fértil. Então, eles vão começar a plantar a cana-de-açúcar e fazer todo esse processo da cana-do-açúcar até mandar para Portugal no próprio engenho. Vão ser construídos os engenhos dentro das vilas, né, das capitanias hereditárias. E assim, gente, é muito difícil você construir e principalmente manter um engenho, porque é muito, muito caro, né? Os engenhos eram enormes, muitos tinham igreja, os que não tinham igreja tinham pelo menos uma capela. Dentro do engenho, a gente vai ter a Casa Grande, que fica o fazendeiro, né, o dono do engenho. Ele vai ter, né, uma autoridade patriarcal, sabe? Ele é responsável por proteger, por cuidar de todo o engenho, ele é dono de tudo, vai viver na Casa Grande com a família dele, com os escravos domésticos, que são os escravos que trabalhavam em casa. Vai ter também a senzala, era horrível, né, gente? O lugar onde os escravos ficavam e assim, pior do que as prisões, né? Tipo, sem ventilação, os escravos amontoados, famílias inteiras ali, as pessoas sem ter o que comer, um em cima do outro, um trabalho exaustivo dormindo no chão, tá? Que eu não vou entrar mais em detalhes agora, porque no segundo vídeo a gente vai falar sobre a escravidão, os reflexos, as consequências até os dias de hoje. Já falei da questão dos latifúndios, né? A terra a se perder à vista. E também tinham os feitores, ou os trabalhadores livres, que eram aqueles homens malvados que cuidavam, que maltratavam, né, os escravos, que fiscalizavam o trabalho escravo, e caso eles não tivessem satisfeito, o escravo tentasse fugir, ele era o responsável por aplicar os castigos nos escravos, que eram cruéis, era muita tortura. O escravo tomava chibatada, palmatória, ficava acorrentado, enfim, e eram castigos muito severos, tanto para ele sofrer, como para servir de exemplo, para que, olha só, para os outros escravos, olha o que aconteceu com eles, você quer que aconteça com você também? Não? Então, anda aí na linha que eu tô mandando, tá? Então, por muito tempo viveu assim, e era basicamente dessa forma que os engenhos funcionavam. O objetivo era gerar lucro para Portugal e o produto era a cana-de-açúcar, gente. E se vocês ouvirem, tá? Eu vou explicar logo agora. A gente teve essa economia da monocultura, ou economia do plantation. O que é o plantation? Justamente você ter um único produto, né, e cultivar esse produto. Aliás, o Brasil, ele sempre foi referência, né, em fabricar, né, em cultivar produtos e exportar e vender produtos, né, alimentícios. Essa sempre foi uma das principais, até hoje, uma das principais formas de economia do nosso país. E naquela época, gente, essa economia do plantation era a cana-de-açúcar, né? Então, como é que era esse processo? Um único produto, no caso a cana-de-açúcar, era cultivada, né, plantada nos engenhos, né, nos grandes latifúndios. Tinha os escravos que iam fazer todo o processo, né, todo o trabalho, e depois a produção para o exterior, mandavam lá para Portugal. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o governo geral. O que acontece? É muito complicado Portugal ficar administrando o Brasil, porque está muito longe. Apesar de ter os fazendeiros, né, os senhores do engenho, que faziam absolutamente o que queriam nas suas terras, tinham total autonomia para isso, sabe? Cada senhor de engenho mandava no seu engenho, então as regras, as punições, as leis eram totalmente diferentes de um engenho para o outro. Ainda assim, era difícil
controlar, de governar, porque Portugal estava muito longe, então não tinha WhatsApp, sabe? Para ficar sabendo o que estava acontecendo aqui no Brasil através de cartas, recados, então levava meses. Então, o que Portugal fez, gente? Criou aqui no Brasil uma sede, né, um espaço físico, uma coisinha chamada Governo Geral. Tá? Foi fundado na Bahia. O primeiro governador geral que veio de Portugal para cuidar aqui das questões políticas gerais do Brasil foi o Tomé de Sousa. E também vai ser nessa época, né, o governo geral vai ter a sede de Salvador e a cidade de Salvador também vai ser construída. O governo geral ele vai centralizar o poder e vai ajudar justamente os fazendeiros, donos dos engenhos, os capitães donatários, a resolverem os seus problemas, cuidarem do seu engenho, administrarem os problemas locais. Então pensa comigo, o governo geral é uma coisa maior. Eles vão ajudar o pessoal que trabalha no governo geral, os senhores de engenho, a resolverem os seus pepinos nos seus respectivos engenhos. E vai surgir também, gente, as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas duraram por muito tempo, foram muito importantes e era uma coisa menor. Ela vai ficar especificamente, né, em cada vila, em cada cidade, enfim, cada local, né, vai ter a sua Câmara Municipal. Então, o objetivo, gente, da Câmara Municipal era justamente, né, ajudar o governo geral nessa administração. Como eu disse, gente, as câmaras municipais, elas ficavam dentro das vilas e elas coordenavam as atividades locais. Elas sabiam de tudo o que estava acontecendo na cidade. Normalmente, a Câmara Municipal era composta por um juiz e 3 ou 4 vereadores, né, dependendo do tamanho da cidade. O objetivo, o propósito das câmaras municipais era resolver os problemas da ordem econômica e administrativa, fazer as obras públicas, eram responsáveis também, as câmaras, pela limpeza urbana, criavam regras, leis para o funcionamento local e o poder era esse, era local. As pessoas recorriam à Câmara Municipal caso tivesse algum problema, algum desentendimento, tá? Então o governo geral é uma coisa maior, né, como se fosse um estado, né, mesmo aqui o governo do Rio de Janeiro, e a Câmara Municipal é como se fosse realmente os municípios, que, enfim, cada prefeito cuida da sua cidade. Então, grosso modo, a gente pode comparar dessa forma. Bom, gente, o vídeo já está muito, muito longo, então eu vou ficando por aqui. Eita glória! Só que, na próxima sequência, eu já vou adiantar para vocês, tá, de história do Brasil. A gente vai falar sobre os escravos, tá? Sobre a escravidão, sobre os jesuítas aqui no Brasil, os padres jesuítas, e sobre a questão dos indígenas, de 1500 até os dias de hoje, tá certo? Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreve no canal, que eu preciso muito da sua ajuda para a gente poder continuar a trabalhar, a produzir os vídeos de história. E é isso. Indica para todo mundo, para os seus amigos. Me segue lá no Instagram também, que é o @ThaiBritoMendes. E até o próximo vídeo. Beijo, meus príncipes e princesas. Tchau, tchau.